Muito bem, senhores. Vamos recomeçar a nossa aula de Direito Tributário 1, não é? Partindo das contribuições de melhoria que nós acabamos de enfrentar. Muito bem. Vejam, não sei porque eu pulei para o 149 aqui no meu... Não, vou para o 148, é isso aí. Vejam só, então, qual é a premissa que nós vamos partir, né? Nós vamos partir da premissa de que nós temos 5 e não 3 espécies de tributos no Brasil. Porque senão, se partíssemos da premissa de que nós temos somente 3 espécies, como dispõe o artigo 145 da Constituição, então nós teríamos um problema tremendo. Por quê? Porque nós teríamos que classificar qualquer exação tributária que se enquadrasse no conceito jurídico de tributo do artigo 3º, ou como imposto, ou como taxa, ou como contribuição de melhoria. Então, a doutrina evoluiu e a jurisprudência tem acompanhado essas posições doutrinárias, e a classificação dos tributos, ela tem sido feita da forma quinquipartida e não pentapartida, como eu havia dito anteriormente. Muito bem, então, qual é a premissa de que essa classificação é importante, a classificação quinquipartida? Porque existem algumas exações, né, que vejam, realmente são difíceis de classificar, né? E nós vamos classificar da melhor maneira possível. E por que classificar, senhores? Vejam, tem muito aluno que fica assim, o professor fica se preocupando com classificações, né? Vejam, a classificação é feita meramente para que se estabeleça uma metodologia de estudo, de análise, né? Por que classificar? Classificar para estudar. Precisa classificar para poder estudar, né? Se não classificar, não estuda direito. Então a gente tem que classificar. Lamentavelmente, às vezes é um saco esse negócio de ficar, né, se preocupando com classificações. Não, mas a classificação ajuda você a apreender melhor esses conteúdos e distribuí-los de forma organizada na sua mente, né? E aí, dessa classificação, eu trouxe aqui um excerto de um acórdão do ministro Moreira Alves, já aposentado, mas que foi um grande tributarista, que diz que, de efeito, a par das 3 modalidades de tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria, a que se refere o artigo 145, para declarar que são competentes para instituí-los União, Estado, Distrito Federal e municípios, os artigos 148 e 149 aludem a 2 outras modalidades tributárias, para cuja instituição só a União compete: o empréstimo compulsório e as contribuições sociais. Aqui ele fala contribuições sociais, depois nós vamos ver que existem mais contribuições do que as contribuições sociais, existem as chamadas contribuições especiais. E aí, as contribuições sociais, na verdade, são espécie do gênero contribuições especiais, inclusive as de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Isso foi um acórdão de relatoria do ministro Moreira Alves, no recurso extraordinário 146-133 de São Paulo, numa ação declaratória de constitucionalidade, na ação declaratória de constitucionalidade número 1-1 do Distrito Federal. Muito bem. Então, partindo dessa classificação pentapartida ou quinquipartida, nós vamos passar a enfrentar a 4ª espécie tributária no Brasil, que é o empréstimo compulsório. Muito bem. Qual é a base constitucional do empréstimo
compulsório? Ela está aqui no artigo 148 da Constituição, que diz que a União, vejam, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Disso resulta já a nossa primeira reflexão importante, qual seja, precisa a lei complementar para criar imposto? Precisa. Precisa a lei complementar para aumentar imposto? Não precisa. Precisa a lei complementar para criar taxa? Não precisa. Precisa a lei complementar para criar contribuição de melhoria? Não precisa. Precisa a lei complementar para criar empréstimo compulsório? Precisa, senhores. Porque o artigo 148 da Constituição diz: a União, vírgula, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Muito bem. Segunda reflexão importantíssima. Impostos são tributos de competência privativa dos entes federativos. A União tem os do 153 e 154, os estados têm os do 155, os municípios têm os do 156. Taxas são tributos de competência comum. As 4 pessoas jurídicas de direito público podem instituir taxas. Contribuições de melhoria são tributos de competência comum. As 4 pessoas jurídicas de direito público podem instituir contribuições de melhoria. E empréstimo compulsório é tributo de competência exclusiva da União. Veja, impostos, competência privativa, taxa, competência comum, contribuição de melhoria, competência comum, empréstimo compulsório, competência exclusiva. Só a União e somente a União pode instituir empréstimos compulsórios. Muito bem, essa é outra reflexão importante. Quer ver outra questão importantíssima? A vinculação das receitas. Nós vimos que o artigo 167 da Constituição Federal, no seu inciso 4, ele proíbe a vinculação da receita dos impostos. Vejam a redação do artigo 167, inciso 4 da Constituição, que diz: são vedados, inciso 4, a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Então, não se pode vincular a despesa de um imposto a nenhum órgão, a nenhum fundo, a nenhuma despesa. Então, vinculação de receita. Muito bem. Não é possível vincular receita. Já as taxas têm vinculação de receita, sim. Não posso cobrar taxa de coleta de lixo para fornecer o serviço público de coleta de lixo e pegar o dinheiro da arrecadação da taxa de coleta de lixo e usar em outra coisa que não seja o serviço público da coleta do lixo. Assim como eu não posso pegar o recurso financeiro oriundo da arrecadação, da contribuição de melhoria para fazer uma determinada obra pública e utilizá-la em outra rubrica orçamentária que não seja aquela obra pública. E assim chegamos à quarta espécie tributária, que é o empréstimo compulsório, onde existe a vinculação constitucional, no parágrafo único do artigo 148, que diz que a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Então, eu tenho que gastar o dinheiro arrecadado pela instituição de um determinado empréstimo compulsório somente naquela rubrica orçamentária que ensejou a criação. Vamos imaginar que nós tenhamos criado um empréstimo compulsório em face de uma calamidade pública, por exemplo, a atual calamidade pública da Covid-19. A União poderia instituir um empréstimo compulsório para fazer face ao custo dessa calamidade pública? Poderia, sim. E se instituísse isso, seria válido, sim. Tem previsão constitucional, sim. Mas esses recursos teriam que ser utilizados 100% para enfrentamento da calamidade pública.
Muito bem. Antes, porém, de enfrentar as duas espécies de empréstimo compulsório, impõe-se uma reflexão importante a respeito da natureza jurídica desta exação. Veja, primeiro vamos colocar o seguinte: nós não temos nenhum empréstimo compulsório nesse momento no Brasil em vigor. O último empréstimo compulsório que se tem notícia foi o do Zé Sarney. O Zé Sarney instituiu em 1986, ainda no âmbito da Constituição de 67, que tinha a previsão do empréstimo compulsório. O Zé Sarney instituiu um empréstimo compulsório que era baratinho, era 30% do valor do automóvel e 30% do valor do combustível. Imagine você fosse comprar um automóvel de 100 mil reais, você tinha que pagar um DARF de 30 mil reais, à parte, fora o valor do automóvel. Então você pagava o seu automóvel, 100 mil reais, mais 30 mil reais de empréstimo compulsório sobre o automóvel. E além disso, toda vez que você fosse abastecer o seu automóvel, se você colocasse 100 reais de combustível, por exemplo, né, você estaria pagando 30% desse valor a título de empréstimo compulsório, ou seja, empréstimo compulsório sobre combustíveis. Então, o Zé Sarney, que é imortal, é mais ou menos como a rainha da Inglaterra, a Betinha. O Zé Sarney diz: brasileiros e brasileiras, eu vou instituir um empréstimo compulsório aqui sobre automóveis e combustíveis. E instituiu. E eu era 1986. Adivinha em que ano eu estava? Eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito. Uma simples análise me fez concluir que esse tributo era inconstitucional. Por que era inconstitucional? Por uma questão muito simples. Existem duas espécies de empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, que é o chamado empréstimo compulsório extraordinário, só pode ser instituído em face de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Tinha calamidade pública? Tinha guerra externa ou sua iminência? Não tinha nada disso. Então, aquele empréstimo compulsório era o chamado empréstimo compulsório ordinário. E o que é um empréstimo compulsório ordinário? Criado com base no artigo 148.2 da Constituição, que é praticamente uma réplica do que era o dispositivo anterior da Constituição de 67, que dizia assim: no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3, letra B. O que é o artigo 150, inciso 3B, senhores? É o princípio constitucional da anterioridade. Significa dizer que uma lei que cria ou uma lei que aumenta um tributo, ela só pode cobrar esse tributo a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao da sua instituição. Significa dizer que o empréstimo compulsório criado em fevereiro de 1986, como foi o caso daquele empréstimo, só poderia ser cobrado a partir de 1º de janeiro de 1987, ou seja, do ano seguinte. Ora, o que o Zé Sarney fez? Instituiu o empréstimo compulsório em fevereiro para cobrar em março. Ou seja, no primeiro dia, não do ano seguinte, mas no primeiro dia do mês seguinte. E fez isso contra a Constituição. E por isso eu era primeiro-anista de Direito. Em 1986 eu era primeiro-anista de Direito. Fiz o vestibular em 85, comecei em 86. Vocês não eram nascidos, evidentemente, né? Olha o que aconteceu. Eu cheguei na minha casa com os meus parentes e disse: olha, esse empréstimo compulsório aí eu não vou pagar, porque é inconstitucional. Aí os meus parentes todos
Primeiranista de direito, tudo é inconstitucional, né? Tudo é inconstitucional, ô primeiranista. Larga de ser metido, rapá. Eu falei, tá bom. Fui a um amigo meu, advogado, tributarista. Falei, ó, vou comprar um carro e não vou pagar essa porcaria. O cara falou, perfeitamente, vamos entrar com mandado de segurança, porque realmente é inconstitucional. Entrei com mandado de segurança e comprei o meu carro sem pagar os 30% de empréstimo compulsório. E aí, todos os meus parentes vieram, pô, mas como é que tu conseguiu? Eu falei, porque eu sou metido a besta, entendeu? Sou primeiranista de direito e pra mim tudo é inconstitucional, idiota. Então tu paga, eu não pago. Agora se tu não quiser pagar, tu procura o doutor fulano, que é meu advogado, que ele faz isso pra você. Agora quando eu me formar, eu vou fazer também. Você tá entendendo, idiota? E assim foi. E depois que cobrou-se empréstimo compulsório durante anos e anos e anos, todos que foram para a justiça conseguiram receber de volta, mas aí o que acontece? Décadas depois, por uma tabela de correção monetária que não corresponde à realidade, a gente recebeu aí 5 mil reais, 6 mil reais, 10 mil reais, o máximo que eu consegui receber de algum automóvel foi 15 mil reais, já incluído o compulsório do automóvel e do combustível. Foi o máximo que eu consegui receber. Por quê? Passadas 2 décadas, 3 décadas de trâmite do processo da justiça, você perde aquela referência. Então, 5 mil reais, nunca que 5 mil reais é 30% de um automóvel. Nunca. Mas era quanto a gente conseguiu receber 2 décadas depois. Então foi isso. Veja, então eu quero lhes mostrar o seguinte, veja, o empréstimo compulsório tem 2 espécies, o extraordinário, do inciso 1, e o ordinário, do inciso 2. O extraordinário não precisa observar o princípio da anterioridade, lógico, é guerra externa, é calamidade pública, então ele vai ser instituído e cobrado imediatamente. Agora, o ordinário, que é do inciso 2, olha, esse aí, mesmo em face de ser criado, em face de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, esse tem que observar, sim, o princípio constitucional da anterioridade. Por que isso, senhores? Porque está no texto constitucional. Veja, e se está no texto constitucional que tem que observar a anterioridade, e o poder público vai e não observa a anterioridade, data vênia dos meus parentes todos, é inconstitucional. Isso não era porque eu era primeiranista de direito, que a gente tem que aprender a argumentar isso. A gente é estudante de direito, ninguém leva em consideração o que a gente fala. Ou seja, você fala, é uma besteira. Você é estudante de direito, não sabe nada, você é um idiota. Não. Veja, o argumento é em cima do texto constitucional ou do legal. Eu posso ser estudante de direito, posso ser desembargador, ministro do Supremo. Meu amigo, se está no texto constitucional e não é observado pela lei, a lei é inconstitucional. Ponto. Veja, é um argumento invencível. Existe uma divergência, existe uma discrepância, existe uma incongruência entre a norma instituída e o texto constitucional. Dessa incongruência resulta uma inconstitucionalidade. Agora, isso tem que ser objeto de uma argumentação jurídica perante um juiz que vai indeferir. O juiz da primeira instância vai dizer que não tem nada ilegal, não. E eu sempre falo isso, senhores. Não tenho nenhum orgulho do Poder Judiciário brasileiro. Não tenho. Não tenho porque sou velho. E quem é velho já é testemunha das barbaridades. E cito a barbaridade. Olha aqui. Corria o ano de 1990. E o senhor Fernando Collor de Mello, eleito em 89, confiscou os ativos financeiros da nação todos. Confiscou. Você imagina, pega você, o dinheiro da sua conta corrente, que você botou lá
Porque você tinha uma pretensão séria de comer naquele mês, de pagar seu aluguel ou seu condomínio, de pagar seu IPTU, de pagar o colégio do seu filho, ou eventualmente você tinha a pretensão de sair para jantar fora naquele mês, com o dinheiro do seu salário. O senhor Fernando Collor de Mello, sabe o que ele fez? Ele foi na sua conta corrente, na sua poupança, em todos os ativos financeiros de todas as pessoas no Brasil e disse assim: isso não te pertence mais, isso agora é meu, não é mais seu, é meu, mas fica tranquilo, que eu vou te devolver daqui a 1 ano e meio, em 12 parcelas, por uma correção monetária que eu vou instituir. Ou seja, ele praticou, senhores, ele praticou a maior barbaridade que alguém já praticou na história do Brasil. Tanto é verdade que um dia eu posso estar presente numa conferência em que compareça o senhor Fernando Collor de Mello, eu vou perguntar para ele: senhor Fernando Collor de Mello, o senhor não tem orgulho de ter uma norma constitucional ante Vossa Excelência? Porque existe uma norma constitucional, que é justamente o artigo 62 da Constituição, que foi emendado pela emenda 32, e tem hoje a seguinte redação. Veja a redação do artigo 62 da Constituição. Ele diz: em caso de relevância ou urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Mas vejam o que diz o parágrafo 1º da Constituição, do artigo 62. Ele diz: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. E aí traz um elenco aqui, nacionalidade, direito penal, organização do poder legislativo, plano plurianual. Inciso 2. Que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Essa é uma disposição constitucional anti-Fernando Collor. Devia colocar o nome dele aqui. De novo, quer dizer aqui o seguinte: de novo, nunca mais. Mas não precisava isso aqui, vejam, senhores. A Constituição garante o direito de propriedade. Isso está no artigo 5º da Constituição. Veja, não precisava estar no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2. Está no artigo 5º. Está no caput do artigo 5º, senhores. Caput. Veja, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e seus estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos seguintes: o direito de propriedade está garantido no caput do artigo 5º. Então, o dinheiro que você ganhou com o suor do seu trabalho, sobre o qual você pagou imposto de renda na fonte, que estava depositado na sua caderneta de poupança, para você comer. Ele tomou de você, meu amigo, ele tomou, ele falou: não é mais teu, isso não te pertence mais, idiota, está agora é do governo federal, que vai devolver daqui a 1 ano e meio, em suaves prestações. Isso foi a maior barbaridade que um governo já fez no Brasil. E aí o que aconteceu? Aí eu conto para vocês, por que eu não me orgulho do Poder Judiciário? Porque nós temos 5 tribunais regionais federais no Brasil. Tribunal Regional Federal da primeira região, que é os estados do Norte e do Centro-Oeste. Segunda região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Terceira região, que é São Paulo e Mato Grosso do Sul. Quarta região, que são os estados do Sul. E quinta região, que são os estados do Nordeste. Dos 5 tribunais regionais federais existentes no Brasil,
somente o da terceira região, São Paulo, deu liminar para a liberação de cruzados novos bloqueados das pessoas. Aqui a Justiça Federal de São Paulo, a primeira instância, e não eram todas as varas. Tinham 25 varas federais em São Paulo, umas 2 ou 3 não concediam a liminar, as outras concediam. Mas somente a Justiça Federal de São Paulo deu liminar para a liberação de cruzado novo bloqueado pelo Fernando Collor de Mello. As outras 4 regiões, pasmem, indeferiram a liminar e julgaram improcedente o mandado de segurança. Disseram que não tinha nenhuma inconstitucionalidade. Como assim? Não tem constitucionalidade nenhuma em confiscar o dinheiro da sua conta corrente bancária e da sua poupança e até o da sua gaveta. Eventualmente, se você tivesse uma gaveta na sua casa, onde entrar um sujeito do governo federal, boa tarde, sou do governo federal, se tem algum dinheiro na gaveta, tenho. Peraí, é tudo meu agora. O teu, não, isto não te pertence mais. Vejam, senhores, isto é uma barbaridade. Quando eu falo para os meus alunos, eu falo, isto é uma falácia. Isto é um absurdo, é um abmudo, é um abcego. Veja, isso foi a pior coisa que um governo já fez ao longo de todos os tempos no Brasil. No entanto, 4 tribunais regionais federais, sendo que não tinha nenhuma barbaridade não. Será porque era a União Federal que paga o salário deles? Será que era por isso? Não posso acreditar que um juiz possa ser fazendeiro a esse ponto. Mas pelo menos alguns se salvaram. Quem foram? Os juízes federais de São Paulo, que disseram, isso é inconstitucional, isso tem que ser liberado imediatamente. E aí, senhores, foi uma avalanche de liminares, e aqui no estado de São Paulo ninguém ficou com o dinheiro bloqueado não. Quem foi à justiça conseguiu desbloquear. Mas o que eu quero dizer para vocês, vejam, observem essa questão. É que o empréstimo compulsório do Sarney foi inconstitucional, o confisco da poupança brasileira pelo Fernando Collor de Mello foi inconstitucional, e esse empréstimo compulsório do Sarney aqui, muitos juízes não deram liminar para liberar, para o sujeito comprar o carrinho dele sem pagar esse tal de empréstimo compulsório. Muitos deram. E os tribunais, ao depois, confirmaram. E aí consolidou-se a jurisprudência pela inexigibilidade desse empréstimo compulsório. Mas além disso, quero também colocar para vocês que o empréstimo compulsório é uma espécie de uma excrescência. Por que ele é uma excrescência? Porque ele contempla no próprio nome aquilo que a gente chama em direito de antinomia insolúvel. O que é uma antinomia insolúvel? Uma antinomia insolúvel são 2 normas jurídicas que não se conciliam. Vejam, as antinomias em direito, elas são solúveis. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo da porta da sala de aula. Antes não tinha ar-condicionado, aí depois instalaram ar-condicionado. Então, que existia uma regra de que durante as aulas a porta deveria ficar aberta, porque não tinha ar-condicionado, precisava ventilar. Aí veio o ar-condicionado e, enfim, refrigerou as salas de aula. Aí veio uma outra lei e diz, olha, durante as aulas a porta tem que ficar fechada. Por quê? Para poder refrigerar. Muito bem. O que eu tenho aí? Eu tenho uma antinomia de normas, só que é uma antinomia solúvel. Por quê? Porque a lei nova revoga a lei anterior. Então a lei anterior dizia, durante as aulas a porta tem que estar aberta. A lei nova diz, durante as aulas a porta deve estar fechada. Muito simples. A lei nova revoga a lei anterior. Então, durante as aulas, a porta tem que estar como? Fechada. Raios. Agora, imagine uma lei que dissesse, artigo 1º, durante as aulas a porta deve ficar aberta. Artigo 2º, durante as aulas a porta deve ficar fechada. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Seria uma lei que contemplaria em si uma antinomia insolúvel, ou seja, ou o raio da porta fica aberta, ou o raio da porta fica fechada, e eu não tenho como cumprir o artigo 1º sem cumprir o 2º, ou vice-versa. É exatamente, não parece, mas é exatamente o que acontece aqui, nessa expressão, empréstimos compulsórios. Por quê? O que é empréstimo, senhores?
Empréstimo é um instituto jurídico do direito privado cujo pressuposto de validade, com que atribui validade a um instituto jurídico do direito privado? O princípio da autonomia da vontade. Quer dizer, se eu não tenho a vontade livre e consciente de contratar, esse ato jurídico é nulo de pleno direito. Aí eu junto a palavra empréstimo, que é um instituto jurídico de direito privado, cujo fundamento de validade é o princípio da autonomia da vontade, com a palavra compulsório. Ou seja, a sua vontade não me interessa, ele é obrigatório. Então você está obrigado a me emprestar. É alguma coisa próxima de se eu pegar um revólver, né, apontar para a sua cabeça e perguntar: você me empresta, por favor, um dinheiro, sob pena de receber, né, uma bala na sua cabeça? Né? É bem provável que você, por um instinto de preservação pessoal, até me empreste um dinheiro. Mas isso, na verdade, eu chamo de assalto, não de empréstimo, coisíssima nenhuma. Então veja só o que acontece, senhores. Isto é aquilo que a gente chama de antinomia insolúvel em direito. Por quê? Porque se é empréstimo, não pode ser compulsório. E se for compulsório, não pode ser empréstimo. Então essas palavras são inconciliáveis. E como é que eu, operador do direito, faço para resolver isso? Eu tenho que abstrair. Eu faço uma abstração. A abstração que eu faço é a seguinte: nada obstante a vã promessa, nunca cumprida, de devolver o dinheiro que o governo arrecada a título de empréstimo compulsório, nada obstante a vã promessa de devolver, trata-se de uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor ela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E, portanto, trata-se de um tributo na acepção do artigo 3º do CTN, com aquela jurisprudência que eu juntei do Moreira Alves, que hoje no Brasil não divergem nem doutrina, nem jurisprudência, nada obstante a antinomia insolúvel contida na expressão, nada obstante isso, não divergem nem doutrina, nem jurisprudência de que empréstimo compulsório, sim, é um tributo. Seria a quarta espécie tributária do Brasil. Um minuto, por favor, que eu vou encerrar a gravação e abrir para perguntas. Um minuto, por favor.